Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje o nosso papo é sobre o nosso portal, né? Hoje nós entramos no portal, né? Um portal de autoconhecimento, né? Um portal de reflexão, ao mesmo tempo, quando a gente busca autoconhecimento, a gente se expande, porque a gente reflete, né? É um portal que traz muito a questão de reavaliar, né, as, as nossas questões, de buscar conexão com o nosso eu interior. Então, assim, é hora de se interiorizar. É a hora que você se veste um pouco do eremita, né, do arcano eremita, quando você se volta para si, para alinhar, para buscar equilíbrio, para harmonizar o seu caminho, para você em busca daquilo que você deseja, né? Então você busca alinhar as suas ideias, né? Seus desejos com a sua frequência. Bom, nós entramos numa lua em Libra, tá? Que fala sobre a harmonia, né? Relações mais saudáveis, autoestima, é aquele momento que você olha para você com mais amor. A autoestima, ela tá ligada ao bem-estar, tá? Não é sobre o olhar das outras pessoas sobre você, é o olhar de você sobre você, tá? A autoestima é daquela pessoa que ela se sente bem. Não é sobre beleza externa, física, é sobre beleza interna, né? Sobre pensamentos bons sobre você mesmo, tá? O planeta Júpiter está em Gêmeos, né? Que Gêmeos é o signo da expansão. E Júpiter também é um planeta da expansão, né? O Gêmeos, ele é expansivo, ele é comunicativo, ele é expressivo, né? Então é sobre expandir o seu mental, é ter novas ideias, é se expressar, é se comunicar, tá? O portal também nos chama para fazermos curas, né? Curas de coisas que nós escondemos, dores que nós escondemos de nós mesmos, tá? Muitas das vezes a gente esconde coisas de nós mesmos, né? A gente tenta apagar algumas coisas, apagar não, a gente tenta jogar o pano por cima e tocar a vida, né? É assim que a gente faz. Mas a gente esquece de curar essas dores, porque quando a gente não cura essas dores, elas sempre voltam, né? Uma hora o vento sopra e descobre isso que a gente, vamos se dizer que seja uma sujeira que a gente jogou para debaixo do tapete, né? A gente não conseguiu tratar, cuidar daquilo e a gente preferiu esconder. Então esse é um momento para você limpar essas dores, né? Daquelas dores internas lá no fundo da alma que a gente guarda da gente mesmo, né? É falar sobre o que incomoda, é falar sobre onde dói, e precisa verbalizar. É o momento de se expressar. E quando você expressa, verbaliza, você cura. Ficar guardando só vai causar problemas emocionais, porque esse é um período para você trabalhar o seu emocional, né? Tá muito forte para você trabalhar o seu emocional, tá? Trabalhar padrões emocionais repetitivos, tá? Então é sobre coisas
que você vê sempre se repetindo em relacionamentos de amizade, em relacionamentos afetivos, em relacionamentos profissionais. É o momento, né? A lua, ela fala sobre o oculto e ela está em Libra. Libra é a casa das parcerias. Então, automaticamente você precisa, aproveite esse portal para você limpar tudo que tá em oculto aí dentro, que você oculta até dos outros, entendeu? É um período para você limpar a alma, né? É um período também de você limpar os seus medos. E os medos de ter que carregar inúmeras coisas nas costas, a questão de você achar que você precisa tá sempre sendo forte o tempo todo. Lua, farofa, é a minha gatinha, gente, ela é terrível, a arteira que só, terrível, terrível. Mocinha, mocinha, é um período para, desculpem aí, é um período para vocês se conectarem, né? Entender que os nossos medos, às vezes, é o que nos impedem de inúmeras coisas, né? Então, assim, é um momento da gente enxergar que a gente pode começar as coisas com mais leveza, com menos cobrança, né? A gente se cobra muito sobre as coisas, a gente cobra perfeição, a gente cobra... E não existe, né? Não existe nem nada perfeito, né? Não existe. O único perfeito é somente Deus. Então, há uma cobrança, né, desnecessária aqui. É falar sobre não se cobrar tanto, né? É sobre entender que você pode desistir daquilo, ou de algo, ou de alguém, parar algo e começar de novo, tá? Mas começar de novo com uma consciência diferente, sabendo qual é os seus valores, porque esse portal 6/6, né, 6 de junho, é sobre você descobrir o seu valor. É você dar valor ao que importa para você, o que realmente importa para você, entendeu? E tirar algumas amarras, né? Algumas coisas que prendem. Entender que a vida precisa ser mais leve, ela não necessita ser pesada, constante, aquela cobrança diária de ser a mãe perfeita, de ser a esposa perfeita, de ser o marido perfeito, de ser o filho perfeito, né? Não. Se algo não deu certo, hoje você tem a oportunidade de recomeçar com menos cobrança. Eu preciso fazer tal coisa dar certo em tanto tempo. Não. Eu sei que colocar... Como é que fala? Como é que é a palavra? Colocar objetivo, foco sobre aquilo que você se propõe a fazer, se deve sim fazer. Mas colocar objetivo e foco com leveza, tá? Com leveza. Não ultrapassar o seu próprio limite, tá? Bom, mas eu vou trazer
mais energias com o tarô, tá? Vou trazer mais energias com o tarô. Vamos ver o que o tarô tá pedindo para nós, né? O que o tarô tem de mensagem para nós, tá? Epa. Eu já vi a carta da temperança aqui, fala sobre calma, sobre paciência. Caiu a carta da morte aqui, que fala sobre o quê? Sobre ciclos novos, sobre términos, né? Sobre ciclos que precisam ser encerrados para ser começado outros. E aí é sobre ciclos internos seus, tá? É sobre algumas coisas morrerem em você, no sentido de que morrer essa cobrança, morrer essa energia de que você precisa estar sempre no seu melhor. Vai ter dia que você não vai, tá? Você não vai conseguir dar 100%, você vai conseguir dar 80%. E tá tudo bem. Você não precisa dar 100% todo dia, tá? Porque a gente precisa se recarregar, a gente precisa se abastecer, né? A gente precisa se nutrir. Então, tem dias que a gente precisa descansar a mente, a alma, o corpo. E é nessa hora que a gente se reabastece, para que no outro dia a gente dê 90%, 100%. Então, um dia que você não conseguir chegar no seu 100%, não se cobre tanto, tá? A carta do crucificado, sacrificado. Olha os sacrifícios que você anda fazendo, né? Olha a doação que você anda tendo. Aqui fala sobre o portal, ele pede para que a gente cure padrões repetitivos. E o que é que se repete na tua vida? E aí vem a carta do sacrifício, a carta do pendurado ou apostolado em outros tarôs, que fala assim, a hora de você enxergar as coisas por um outro olhar, tá? Você está se colocando agora e se vendo agora como uma pessoa que está de mãos e pés amarrados e não sabe o que faz, mas a carta do sacrificado, do apostolado aqui, do pendurado, ele traz para mim a energia de que você precisa olhar as coisas por um outro olhar. Olha as coisas por um outro olhar. Será que você precisa se doar tanto? Se desgastar tanto? Será que esse sacrifício está valendo a pena? Será que do modo que você está fazendo, não tem outro modo de fazer? Olhe as coisas por um outro olhar. Olhe as coisas por uma outra ótica, tá? Por isso que o portal fala sobre se conectar com você mesmo. É aquela hora que você para, respira, fecha seus olhos e vai dentro de você. Tem gente que aqui que tá precisando se conectar com a natureza, se conectar com as suas bases, se conectar com as suas raízes, se conectar com a sua ancestralidade. Tem gente que tá precisando aterrar, tem gente que tá precisando abraçar uma árvore, tem gente que tá precisando caminhar
no meio do mato, sentir o cheiro das plantas, sentir o cheiro da natureza, ouvir o barulho do vento, o barulho das águas. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa silenciar. Quando eu disse assim, tem gente aqui precisando se aterrar, é andar na terra, é sentir a mãe Gaia, é sentir a mãe terra, é sentir a ancestralidade. A terra, ela limpa, ela cura, ela te traz, te leva de volta para suas raízes espirituais, a sua essência. Ela faz olhar para você. Eu gosto muito de ir para cachoeira, e eu frequento umas cachoeiras que tem um pouco movimento humano. Por quê? Porque você consegue sentar de frente da cachoeira, eu consigo sentir os respingos da água, eu sinto o barulho, né? Eu ouço, né, o barulho das águas, ouço o vento, eu me conecto com o meu eu, com a minha essência. Eu me conecto com as minhas divindades, com os meus guias, busco autoconhecimento, né? Busco me reabastecer, busco me limpar. A natureza limpa, né? A natureza, ela renova nossas forças, tá? A carta da Torre fala sobre quebra de padrões. Então algo precisa ruir aí. Uns pensamentos que não estão alinhados e que te fazem, te fazem regredir em vez de te expandir. Algumas crenças, né? Alguns conceitos precisam ser mudados, algumas visões precisam ser mudadas, então precisa ruir teu externo para que o teu interno floresça, tá? Você tá precisando de um encontro com você mesmo. Sabe aquele dia que quem mora em apartamento, dá pra fazer bastante isso. Quem mora em casa também dá, porque eu também faço isso. Quando você acorda, num domingo, né, porque durante a semana é complicado a gente fazer isso. Quem trabalha por home office até consegue fazer. Quem trabalha quem trabalha em casa, né, consegue fazer isso. Quem tem que picar cartão, que nem a gente fala, todos os dias, fica complicado fazer isso, mas de final de semana dá pra fazer, né? Quem, por exemplo, não trabalha no sábado, consegue fazer isso no domingo. Aquele dia que você levanta cedo, faz um café gostoso, senta na sacada do seu apartamento, ou senta no jardim, se você tiver jardim na sua casa, ou no seu quintal, e sente o sol. Você vai lá e senta sobre o sol. Aí você sente aquele quentinho do sol, você toma seu café. É um momento que você se desprende dos compromissos que você tem, pensa em você e se volta para você. Se você não consegue ir para um lugar de natureza, por exemplo, você pode fazer um escaldapé. Faz um escaldapé com ervas, trabalha com a calêndula, trabalha com alecrim, trabalha com rosas brancas, vermelhas, amarelas, com sândalo, com alfazema. Se mistura ali
uma água bem quentinha, tá? Coloca os pés dentro, coloca o mantra e fica ali um pouco. Se conecta com a tua espiritualidade, se conecta com o seu eu, tá? Porque aqui algumas pessoas precisam se conectar com a sua essência, se conectar com o seu eu interior, se conectar com a sua espiritualidade, tá? Aqui tem gente que precisa. Olha lá, um eremita. Melhor carta do que essa para esse portal. O eremita fala sobre essa busca interior. É um momento, o eremita ele pede reflexão, ele pede limpeza. Quando você se volta para você, se recolhe, né? Eu costumo muito falar isso, que eu faço, eu entro no modo eremita muitas vezes, e não é sobre me isolar das pessoas, não, porque eu sou sagitariana e eu sou muito comunicativa, sou sagitariana com ascendente em Gêmeos. Meu Júpiter é em Libra, tá? Então, assim, eu gosto de estar em contatos de ter contatos com as pessoas, só que eu sou seletiva, tá? Eu sou bem seletiva. Pessoas que não têm a mesma vibe que eu, não têm a mesma energia que eu, acaba dando um choquezinho, assim, no sentido, assim, eu acabo não que eu, não é sobre questões de não querer contato, mas a gente acaba não tendo muita conexão, né? E aí o que acaba... Então eu sou bem seletiva com as pessoas que eu quero pro meu meio, né? Pessoas... eu gosto de pessoas que têm a mesma energia que a minha, porque eu sou muito alegre. Até nos meus dias mais cabisbaixos, assim, eu não fico. Às vezes eu acordo meio jururu, daqui a pouco eu, faço assim, não, isso não é meu, chega, acabou, chega, vamos tomar um banho, vamos despertar, vamos tomar um banho de ervas, vamos colocar um mantra na casa, e dá 5 minutos em mim, eu já tô fazendo minhas atividades de novo, já tô correndo atrás das minhas coisas, já tô querendo, eu tenho uma mente bem acelerada. Eu sou bem expansiva também, né? Eu tenho Júpiter como um planeta forte no meu mapa, né? Que rege o meu signo, né? É o planeta que rege o meu signo é Júpiter. E aí o que acontece? O Júpiter trabalha a casa das parcerias, então eu tô sempre buscando coisas novas para fazer, né? Aí eu tenho o meu ascendente em Gêmeos, aí eu quero correr atrás, gosto de me expressar, gosto de me comunicar. Eu tinha um pouco de trava nessa parte de comunicação, eu consegui me destravar, né? Falar em público era um problema, apesar de ter um ascendente em Gêmeos e ser sagitariana. Por exemplo, assim, a minha casa da carreira, o signo que tá na casa da carreira no meu mapa é Áries, que é outro signo de fogo, né? Eu sou signo de fogo, Áries é signo de fogo, Áries é expansivo também, impulsivo, então essa energia me impulsiona a fazer as coisas, entendeu? Eu tenho o meu sol no meu próprio signo, então imagina, eu me ilumino, né? Sol é iluminação, então eu me ilumino. Então assim,
de vez em quando eu me volto pro eremita. De vez em quando eu visto aí o eremita, mas não é no sentido de isolamento, tá? É no sentido de me reconectar. Eu sou muito voltada para a espiritualidade, né? Espiritualidade, eu costumo falar que eu não caminho sem ela, tá? A espiritualidade, ela faz parte de mim e eu faço parte dela, tá? Sagitário é um signo muito voltado à espiritualidade, um signo místico, né? Gosta de coisas místicas. Eu amo coisas místicas, eu amo o ocultismo, eu amo saber estudar o oculto. Bom, enfim. Então, assim, o que é que o portal aqui fala para nós com o eremita? É sobre a gente se voltar para nós. Quando eu estou confusa sobre algumas coisas, não estou conseguindo enxergar o meu caminho com clareza, eu me volto para o eremita. Eu medito, eu busco conexão com a minha espiritualidade, eu vou refletir, eu vou analisar, eu peço comunicação com a minha mentoria para que ela me auxilie a encontrar o melhor caminho, entender o que está acontecendo no meu caminho, entender por que eu sinto a necessidade, por exemplo, de mudanças, de fazer algumas mudanças em mim. E aí, querendo ou não, as mudanças que a gente faz em nós reflete no nosso entorno. Eu costumo sempre dizer assim, ó, que quando você quer que o seu entorno mude, você vai precisar mudar primeiro. Você vai precisar mudar primeiro, tá? Quando você quer que as pessoas mudem a visão que ela tem sobre você, essa mudança de visão só vai ocorrer quando você também mudar de postura, tá? Só ocorre quando a gente muda de postura. Mas não é uma mudança de postura pra gente agradar o outro, não é sobre isso. É uma mudança de postura pra gente viver mais leve, né? Pra gente ter uma caminhada com propósito, né? É sobre olhar para sua essência, descobrir quem é você, entendeu? É romper com padrões que se repetem. Pera lá, por que isso está acontecendo de novo na minha vida? Alguma lição não foi aprendida. Eu aprendi isso com a minha mentoria espiritual. Eu falava assim, mas por que isso está de novo acontecendo? Alguma coisa você não aprendeu. Alguma coisa você deixou passar. Você rompeu um ciclo com aquilo, com aquela situação ou com aquela pessoa. E aí a vida, a espiritualidade, ela coloca de novo momentos, situações, pessoas iguais de novo na sua vida para ver qual vai ser a sua postura, para saber se ocorreu mudança, se ocorreu aprendizado. Eu, por exemplo, tinha dificuldade muito de dizer não para as pessoas, porque eu não queria desagradar os outros, ou porque eu tinha dificuldade de encerrar ciclos, eu tinha medo de como seria. Sabe aquela coisa? É bem complicado, né? Às vezes eu vou trazer isso porque eu sei que isso vai servir para alguém. Às vezes eu não encerrava um contato com determinada pessoa porque eu falava assim pra mim: nossa, mas eu confiei tantas coisas para aquela pessoa, e aí eu vou me afastar daquela pessoa e essa pessoa vai sair falando das minhas coisas. Um dia o meu mentor veio e fez assim pra mim, assim: ai, como você é ingênua, minha filha. Olhei pra ele assim, séria, né? Ele falou assim: essa pessoa já fala de você, mantendo contato com você. Na verdade, ela só tá colhendo informações suas, eu sabendo que aquela amizade não fazia bem pra mim. Eu era amiga, mas do outro lado não era recíproco. Porque eu tenho
não é porque eu sou eu também não tô aqui pra falar sobre meus méritos, não é sobre isso. Mas eu sou uma pessoa que, se eu finalizar um ciclo com alguém, aquilo que foi passado pra mim, aquilo que foi dito pra mim, eu jamais vou usar isso contra a pessoa, de forma alguma. Mas não é todo mundo que pensa assim. E não é todo mundo que agem assim, né? Então eu, na minha vida, me deparei com algumas situações. Isso aqui eu estou falando sobre padrões repetitivos, tá? Então eu tô dando exemplo da minha vida. Então eu, em alguns momentos, eu me deparei com pessoas em que eu confidencializei algumas coisas sobre a minha vida para essas pessoas, e essas pessoas depois usaram essas coisas para poder denegrir até a minha imagem, né? E aí, quando meu mentor disse isso para mim, ele fez assim, porque Sagitariana é muito falante, sabe? Com ascendente em Gêmeos ainda, nem se fala, é muito falante. E Sagitariano é daquele que não tem nada para esconder. E na verdade eu não tenho nada mesmo para esconder. Mas sabe quando você não acaba se desvencilhando de certas situações porque você tem medo? Porque depois que a gente só conhece as pessoas, eu aprendi isso, né? Você só conhece o teu marido depois que você separa. Você só conhece aquela pessoa que você diz que... aquela pessoa que se diz sua amiga quando a relação acaba. E se ela acabar com uma discussão, então, menina, aí é que você vai descobrir quem que é a pessoa. Tá entendendo? Então a gente só descobre quem são as pessoas de verdade quando as relações, os ciclos com aquelas pessoas são finalizados. E eu falava assim, meu Deus, e aí eu não entendia por que os ciclos na minha vida às vezes acabavam de uma forma, às vezes, tempestuosa, assim, sabe? Às vezes acabava um relacionamento com uma discussão, acabava uma amizade, às vezes com uma discussão, às vezes de troca de ideia. E eu não entendia por que as coisas terminavam daquele jeito. E aí depois eu aprendi com a minha própria espiritualidade, que ela disse assim pra mim, assim, pra você conseguir encerrar ciclos, as coisas precisam ser finalizadas desse jeito, porque senão você vive trazendo as pessoas pra perto de você. Você tá vendo que não faz bem pra você aquele lugar, aquela situação, aquela pessoa, mas o teu medo é tão grande de ficar sozinha, e depois a gente descobre que a gente nunca tá sozinho, né? A gente tem uma rede de apoio espiritual gigantesca. Nossa família de alma, ela é enorme, então a gente nunca tá sozinho. Que você acha que todo mundo é bonzinho. Minha própria espiritualidade disse pra mim, você acha que todo mundo é bonzinho, e não é assim. Mas o eremita aqui, ele tá falando sobre você se buscar, descobrir, conhecer, autoconhecimento. O eremita fala sobre autoconhecimento. É sobre você conhecer quem é você, o que te traz prazer, o que te traz incômodo, o que te traz felicidade, o que te traz tristeza, o que te traz empolgação, o que faz você se expandir, o que faz você retroceder, entendeu? Então, o eremita é alguém que, quando ele busca autoconhecimento, ele se enche de sabedoria, tá? Ele se enche de sabedoria. É alguém calmo, porque o eremita, ele é calmo. Eu aprendi a ser calma, apesar de as pessoas até quem me conhece desde novinha fala que como eu mudei
A gente só muda também se a gente quiser, tá? Se a gente não quiser, a gente não muda. E a gente vai ficar repetindo padrões. A gente vai ficar escondendo dores. A gente vai ficar com medo de recomeçar. A gente vai ficar carregando o mundo nas costas. E aí a gente não limpa o que trava a nossa expansão. E a gente não consegue entrar em harmonia e encontrar equilíbrio. Quem não busca melhora, quem não busca mudança, não tem uma análise e não busca autoconhecimento. Essa pessoa, ela não consegue se voltar, ela não consegue se colocar como um eremita. Às vezes é necessário a gente se isolar, sim, das pessoas, sim. Muitas das vezes eu me recolhi, parecia afastamento, mas não era afastamento das pessoas, eu queria me afastar do todo para eu poder entender o que estava acontecendo comigo, com o meu momento, com a minha vida, né? Muitas das vezes a gente muda muito, a gente muda constantemente, a nossa espiritualidade, ela tá sempre em movimento, em evolução. E aí a gente precisa se afastar do externo para a gente entender o que está acontecendo dentro do interno, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo com a gente, né? Então aqui é isso que o eremita ele tá pedindo, tá? É isso que o eremita ele tá pedindo. Ele tá pedindo para você, se preciso for, você se isolar. Eu aprendi hoje a usar bem pouco celular. Hoje eu não tenho eu já não tinha muita paciência com tecnologia, tá? Eu sei que a gente precisa delas, eu sei manusear muitas coisas, mas eu não fico presa ao aparelho, por exemplo, tá? Eu converso bastante, até porque eu tenho muitas pessoas me procuram por conta da minha profissão, né? Eu acho que eu não falei para vocês, mas eu me formei durante a pandemia. Eu me formei em terapeuta, né? E eu fiz reiki, fiz curso de reiki, então eu tenho essas formações. Mesa radiônica, ervoterapia, já eram coisas que me chamavam a atenção. E aí quando eu passei a cuidar da minha espiritualidade com mais frequência, por conta até do meu chamado espiritual, né? Eu precisei me voltar mais para minha espiritualidade. Então eu fiz alguns cursos durante a pandemia para me ajudar também, para ajudar outras pessoas também, no auxílio de outras pessoas. Então eu tenho essas formações, né? Então assim, então eu trabalho com essas coisas, trabalho com cristais, eu tenho uma loja de produto natural, né? Velas artesanais, sabonetes artesanais, fios de contas eu trabalho com o tarô, né? Já trabalho com o tarô já tem alguns anos. Então assim, você precisa, às vezes, tá? Se interiorizar para saber o que está acontecendo. Essas mudanças, quando você começa a buscar entender algumas coisas, a vida te puxa a mudar algumas coisas, entendeu? A seguir outros caminhos. E às vezes esses caminhos, algumas coisas vão ser precisadas deixar para trás. Eu deixei muita coisa para trás para seguir esse caminho que eu tô hoje, tá? Eu busquei muito o autoconhecimento, a autorreflexão,
para me ajudar a entender porque que eu tinha passado por algumas situações, o que essas situações traziam como benefício para mim hoje trabalhar com a espiritualidade. E hoje, e assim, ó, não é porque sou eu não, mas eu sou uma pessoa que eu não reclamo das coisas, não reclamo das coisas, eu agradeço todos os dias. Eu já vivi situações da minha vida em que faltou comida, faltou dinheiro, faltou um monte de coisa na minha vida, mas eu sempre fui grata a Deus pelo pouco que eu tinha. E aí às vezes eu me perguntava por que eu passei, né, certas situações na minha vida, por que eu passei certas provações até na minha vida, né, tal tudo. E aí depois a gente vai entender que porque a gente precisa aprender alguma coisa para auxiliar outras pessoas. A gente só sabe o que o outro tá passando quando você já passou. Aquelas coisas assim, eu sei o que você tá passando. Você já passou por aquilo? Se você não passou por aquilo, você pode tentar imaginar o que a pessoa tá passando, mas entender a dor dela, você não consegue, tá? Então, assim, o Eremita tá pedindo aqui para você, olha que nós temos aqui, ó, a morte, sobre encerrar, a necessidade de você encerrar alguns ciclos que te trazem dor e sofrimento. Esse portal pede para você, tá? Pede para você se limpar de dores, para você se limpar de padrões, de conceitos, preconceitos, e é preconceitos, tá? Tem coisas que não se enquadram mais no nosso momento, não se enquadram mais no caminho, tá? Tá na hora de se expandir, tá na hora de crescer, tá? Tá na hora de evoluir espiritualmente. Olha a roda da fortuna. A roda da fortuna, ela vem falando sobre os altos e baixos da nossa vida. E aquilo que eu estava falando antes, a gente passa por altos e baixos na nossa vida. E a vida é cíclica. A vida é cíclica. Às vezes a gente está num período, num ciclo bom. Daqui a pouco a gente entra num ciclo que não é tão bom. Mas ele não é definitivo. Nem o ciclo bom é definitivo e nem o ciclo ruim ele não é definitivo. Mas a vida é uma grande roda, né? Os altos e baixos da vida são necessários, tá? A gente aprende a dar valor às coisas boas da vida quando a gente está em momentos de dificuldade, tá? A gente aprende a dar valor aos amigos quando a gente se vê sozinho. A gente aprende a dar valor a uma boa comida quentinha quando não tem, né? A gente aprende a dar valor em momentos com as pessoas que a gente ama, lá quando a gente tá sozinho, tá? Então aqui, a espiritualidade, ela pede para que você olhe com outro olhar. Pede para que... E a espiritualidade fala que algumas coisas precisam ruir no teu caminho, no sentido de pensamentos, tá? Sentimentos, padrões, né? Alguns conceitos precisam ser rompidos aqui. Buscar o autoconhecimento, se interiorizar. O Eremita pede, volte-se para você, busque reflexão, busque cuidar de você. Como eu disse, vá à natureza, vai se conectar com o seu eu interior, vai se conectar com suas bases, com a sua ancestralidade, tá? Faça a roda girar,
aí, porque tem muitas pessoas aí precisando de um momento ela com ela mesma. Essas pessoas não conseguem, tá? Entenda que não é porque você é mãe, tudo você tem que fazer com o filho, tá? Você é mãe, mas você é um indivíduo. O pai, ele não tem o momento dele? Ele não tem o momento dele? Ele não vai jogar futebol? Ele não vai tomar cerveja com os amigos? Ele não vai pescar? Ele não vai andar de moto, fazer trilha, as coisas assim? Ele tem um momento dele com ele mesmo, não tem? E você também. Você mulher também precisa ter. Você mãe também precisa ter. Ah, mas o meu filho, o seu filho, quando ele crescer, ele vai fazer coisas, ele não vai incluir você. Tá? Tem coisas que ele vai fazer, ele não vai incluir você. Você tirar uma noite para poder estar jantar com seu esposo, jantar com a sua esposa, você sair para passear, dançar, curtir à noite, claro, sem exageros, tá? Tudo com cautela e prudência. Você está fazendo o que você quer, o que você deseja, tá? Aqui o portal 6 do 6 é sobre o que você quer, o que você deseja. Vamos finalizar a nossa conversa. O que o tarot tem para concluir essa nossa conversa? O que a espiritualidade tem para concluir para nós aqui? Esse canal, gente, ele foi criado com esse intuito, tá? De a gente ter nossas conversas aqui, para mim compartilhar para vocês, com vocês, as minhas vivências. Eu acredito que vai servir para muitas pessoas, né? A minha espiritualidade sempre me disse que o meu chamado dentro da espiritualidade era para viver coisas e compartilhar com outras pessoas, né? Que eu seria um canal de bênção para outras pessoas, né? De superação. E ainda vou trazer bastante fatos para vocês aqui na minha vida, que eu sei que vai ajudar outras pessoas a olhar a vida com outro olhar, a mudar a perspectiva, a entender que sofrimento ele não é eterno, né? Bom, aqui o tarô traz aqui, sabe, sobre você se esforçar, tá? Se esforce, aproveite a energia desse portal e se esforce. Por mais que esteja tudo difícil, tudo nebuloso, parece que você olha e não enxerga como que você faz as coisas, se esforce. Se esforce para olhar para dentro de você. Se esforce para você se limpar de coisas que outros deixaram em você. A lua fala sobre fases, né? A lua fala sobre fases, mas ela também fala sobre o oculto, sobre o escondido. Então aqui a espiritualidade, ela tá falando para você, é só uma fase, esse momento de dificuldade, aproveite o portal para você se limpar do que você esconde, das dores que você já tá até cansada de esconder, naquele sorriso que não é verdadeiro, mas que também não quer causar preocupação nos outros. Tá na hora de você se limpar do que você esconde. A lua fala sobre o oculto, sobre coisas escondidas. Olha as águas, a mulher tá indo de encontro com as águas. Use as águas para te limpar.
eu te aconselho, vá buscar uma cachoeira para você que não pode estar perto do mar, mas ou que não está próximo ao mar, mas vá buscar uma cachoeira, vai se limpar. Quando você estiver deixando essa água cair sobre você, peça que a espiritualidade te limpe, te renove, que leve todas as dores, não só físicas, mas emocionais, porque esse portal é sobre nossas emoções. Se expressar, eu não consigo me expressar, escreve tudo num papel, mas tudo que você quer deixar para trás, no sentido, tudo que você quer limpar, escreve num papel e depois queima. E se for possível, você sopre ao vento, para que o vento leve aquelas cinzas embora. Entendeu? Isso é um ritual, onde você pede que a espiritualidade ela leve as dores, que ela leve os medos, para que você consiga se equilibrar, para que você consiga se alinhar, para que você consiga se harmonizar com você, tá? Para que esses padrões emocionais eles não se repitam. É interessante muito você trabalhar com curas, tá? Do sagrado feminino, do sagrado masculino, tá? O reiki ajuda isso. Também tem rituais do sagrado, né, feminino, que ajudam a fazer isso. Tem curas do ventre, tá? Tem curas que ajudam, né? Você sabe que para a mulher, todos os traumas da mulher é guardados no útero, tá? É guardado no útero. O útero é quem gera, né? O útero é quem gera. E a mulher, ela localiza os traumas, as dores dela, os medos dela ficam presos no útero, tá? Aí é onde as mulheres, elas têm miomas, às vezes até desenvolve câncer, porque o nosso campo emocional, ele acaba gerando problemas no nosso corpo físico, porque se a gente não busca curar o nosso emocional, a gente adoece nosso corpo, a gente adoece o mental, o espiritual, o emocional e o físico. Então, assim, busque terapias, tá? Busque, se você quiser, eu trabalho com essas coisas, tá? Quiser me procurar, eu estou à disposição, tá? Para auxiliar. Eu trabalhei a cura em mim mesmo, sabe? Eu fiz vários rituais de cura do meu sagrado feminino. Trabalhei com as minhas curandeiras, trabalhei, né, com a energia, né, da mata, com a energia do povo da mata, né, com a minha ancestralidade, para trazer cura, trazer cura para mim, né, de dores causadas aí por inúmeras situações no decorrer da vida, tá? Então, assim, busque auxílio, tá? Busque se voltar para se cuidar de você. Precisa, a necessidade de cuidar de você, tá? Bom, eu agradeço todos vocês. Eu espero que essa nossa conversa possa ter ajudado vocês. Nós teremos outras conversas assim. Por isso que o canal ele chama Tarô, Intuição e Espiritualidade. Eu estarei trazendo leituras de tarô, estarei trazendo o que a minha intuição, meus guias, os meus mentores me trazem de comunicação por meio da intuição, que a intuição nada mais é que a nossa mentoria falando conosco,
E falando sobre espiritualidade, né? Sobre você cuidar da sua espiritualidade, sobre você trabalhar as suas bases, né? Ancestrais aí, tá? Então deixa para mim aqui a sua curtida, se inscreve no canal, compartilha para chegar isso para outras pessoas e que essa nossa conversa ela possa te ajudar de alguma forma, tá? Que eu possa ter trazido para você aí uma expansão de consciência, tá? Uma nova visão, um novo entendimento, tá bom? E um ótimo portal 6 do 6 para você. Beijos!